continuidade aqui falando acerca de organização administrativa. Nós já vimos alguns conceitos iniciais. Dentro de organização administrativa, a descentralização, que é uma forma de trabalhar a administração pública. A administração pública, para ela ser executada, ela precisa haver delegação, precisa que o ente público, de certa forma, ele tenha uma organização para que ele possa executar o serviço público. E uma das formas que a administração pública ela trabalha é por meio da descentralização. O que é a descentralização? A descentralização é quando uma entidade ela transfere para uma outra entidade. Essas duas entidades têm personalidades jurídicas e dessa forma é transferido a titularidade do serviço público e a execução do serviço público. Por quê? Dentro das formas de descentralização, a gente tem a descentralização por outorga. O que é essa descentralização por outorga? É quando a entidade criadora ela transfere para outra entidade tanto a titularidade do serviço público quanto a execução do serviço público. Então, nesse caso de descentralização por outorga, nós temos aqui a administração indireta, quando a União, o Estado, o DF, o município, ele cria uma outra entidade e através dessa lei criadora transfere tanto o serviço, a titularidade do serviço, quanto a própria execução do serviço. Daqui nós temos como exemplo a administração indireta, as autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e as empresas públicas. Lembrando que essa lei aqui é que vai ser o principal instrumento para transferir tanto a titularidade quanto a execução. Lembrando que a lei, nos casos da autarquia e fundação pública, ela cria essas entidades, mas no caso das entidades de direito privado, como sociedade de economia mista, as empresas públicas, a lei autoriza a criação dessas entidades. Difere da descentralização por delegação. Por quê? Da descentralização por delegação, o instrumento que vai criar essa entidade, ou melhor, corrigindo, o instrumento que vai transferir a execução desse serviço é um contrato ou um ato unilateral da administração. Nós vemos aqui uma diferença clara. Enquanto na outorga a lei cria essa entidade ou autoriza a criação, na delegação, descentralização por delegação, é um contrato ou um ato unilateral que vai apenas transferir a execução. Então nós temos aqui a outorga, a lei criando e transferindo a titularidade e a execução. Enquanto na delegação, o contrato, o ato unilateral, apenas vai transferir a execução. Aqui é algo muito importante. Por quê? Porque quando você transfere somente a execução, aqui o Estado, a administração, continua sendo o titular do serviço. Ao contrário da descentralização por outorga, onde o Estado, a administração, transfere a titularidade daquele serviço. Vamos dar um exemplo aqui. Outorga a criação do INSS, uma autarquia federal responsável pela Previdência Social. O Estado transfere o serviço da Previdência Social para o INSS e ele passa a ser o titular daquele serviço e o responsável pela execução desse serviço. Na delegação não. Aqui nós temos exemplo das concessões, das permissões. Por exemplo, o serviço de transporte, quando é transferido para uma empresa particular e essa empresa particular ela detém a execução daquele serviço público. Tendo visto essa parte de descentralização, nós vamos ver uma outra possibilidade de execução do serviço público, que é por meio da desconcentração. A gente vai perceber aqui que a desconcentração ela pode estar presente também dentro das entidades da descentralização. Como assim? Primeiro nós vamos entender o que é a desconcentração. Desconcentração é a redistribuição interna de competência. O que significa isso? Bom, dentro de uma entidade, de uma mesma entidade, nós não estamos falando aqui de entidades diferentes, como acontece na descentralização, quando o serviço ele é transferido de uma entidade para outra entidade, cria a criatura e o criador, ou somente quando é transferido somente a execução, como na descentralização por delegação. Bom, na desconcentração há uma redistribuição de atribuições, de competências dentro de uma mesma entidade. Então vamos dar um exemplo aqui. Dentro do INSS, que é uma pessoa jurídica, que é uma entidade,
Essa entidade, o INSS, ela, para executar as suas funções, a sua finalidade para a qual ela foi criada, ela precisa fazer uma organização interna. É preciso ter vários órgãos dentro dessa entidade para que cada órgão tenha uma finalidade específica. Então, dentro do INSS, eu vou ter um órgão competente para benefício, eu vou ter uma agência executiva, eu vou ter várias agências executivas dentro dessa entidade, com cada uma com uma responsabilidade específica. Então, a desconcentração é exatamente essa divisão de atribuições, é essa redistribuição interna de competência dentro de uma mesma entidade. Lembrando, aqui nós não estamos tendo delegação nem outorga de nenhuma execução de serviço ou de titularidade de serviço. Aqui a gente está apenas organizando internamente a atividade administrativa. Então eu estou fazendo para que o trabalho possa fluir de forma melhor, eu estou dividindo para que cada órgão dentro da mesma entidade ele possa estar responsável por determinado serviço, para que o serviço possa fluir de forma correta. Lembrando aqui que nesse caso, esses órgãos todos aqui, eles não têm a competência específica e têm a responsabilidade ou a personalidade jurídica. Cada órgão interno dentro da entidade, ele na verdade ele está sendo ali uma longa manus. O que significa isso? É uma extensão do próprio órgão, ou da própria entidade. Nós vamos ver essa parte de desconcentração melhor quando nós estudarmos a teoria do órgão, que a gente vai entender como é que o órgão pode exercer uma atividade, como é que o órgão ele pode executar uma atividade, um serviço público, e quem vai ser responsabilizado não é o próprio órgão, quem vai ser responsabilizado é a entidade da qual o órgão faz parte. Mas isso aqui nós estudamos dentro de teoria do órgão, um assunto que faz parte de desconcentração, mas que realmente tem todas as suas peculiaridades que nós devemos estudar de forma específica. E a gente finaliza essa parte aqui de organização administrativa.